Olá, estamos aqui de volta no nosso Pode Ouvir e, como você sabe, sempre tem uma história para contar de superação, de conquistas e de aprendizados. Hoje, em especial, eu estou com uma convidada que veio do Rio de Janeiro, é a pastora Charlene Bittencourt. Ela vai transbordar na nossa vida porque, sem dúvida, o processo dela foi de transformação. E para quem vive essa relação de comunhão com Deus, sem dúvida vai sair daqui hoje edificado. Ela é psicóloga, já está em formação, então já chamo ela de psicóloga, porque ela é palestrante, ela é mentora, ela cuida de mulheres e tem um compromisso sobre mudança, sobre transformação e principalmente uma superação que vem daquilo que o Senhor quer nos transformar e nos habilitar num nível mais profundo daquilo que Ele quer nos tirar, que muitas vezes é de alguns cativeiros, alguns vícios e de uma história que sem dúvida o Senhor quer transformar. E eu queria dar essas boas-vindas aqui para todos vocês e em especial para ela que já está aqui na minha frente. Bem-vinda, pastora Charlene. Muito obrigada. Manaus se alegra em receber, sem dúvida, muitos estrangeiros, visitantes, né? E você vem com algo especial, vem transbordar, né? Para falar de um tema muito importante nos dias de hoje, que é família. E o tema desse Pode Ouvir, o podcast, é família, um propósito de Deus. Então, eu não poderia, né, deixar esse espaço sem ter a sua presença aqui para a gente estreitar um pouco mais, porque todo mundo tem família, né? E todo mundo tem uma história com família. Graças a Deus. Se eu for contar a minha história com família, vai ter algumas tretas aí de resgate do Senhor e que, sem dúvida, já transformou muita coisa. E na sua vida, eu creio que tem muito desse toque de Deus e que hoje tem sido um testemunho para resgate de tantas outras famílias. Dá para contar um pouquinho pra gente dessa transformação? Quem é a Charlene, pastora Charlene, antes de Jesus, com Jesus e agora na missão, amando de Jesus? Então, sou a pastora Charlene Bittencourt, né? Sou pastora na Igreja Batista, sou da Batista Peniel, lá na Tijuca, lá na comunidade mais santa, mais lavada e mais remida pelo sangue de Jesus. Eita glória! Sou do Rio de Janeiro, não sei para quem não sabe, o Rio de Janeiro é um lugar rodeado por comunidade. Alguns falam comunidade, outros falam favela, e eu estou na comunidade do Borel. Sou muito grata ao Senhor, porque Ele fez isso. Então, eu atuo ali, pastoreando, junto com o pastor José Maurício dos Santos e o meu esposo, Odilon Mateus Bittencourt. Sou mãe de um profeta maravilhoso, que é o profeta Miguel. A gente precisa entender que a Bíblia diz que como flecha na mão do valente, assim são os filhos. Quem é esse valente? A gente precisa entender que nossos filhos são flecha. Então, todas as vezes que eu menciono o Miguel, eu já direciono ele no ambiente profético. Ele é um profeta. Então, nós lá em casa, a gente sempre fala, nós somos mães, pais do profeta Miguel, nós entendemos o lugar dele nessa terra e entendemos o lugar dele no céu. Engraçado que você está trazendo um ponto, né, de profetizar aquilo que os filhos já serão ou que você Sim. quer que ele tenha um caminho que, nesse caso, a gente sempre vai escolher o caminho que seja no propósito do Senhor, né? Ensina ele, desde pequeno, a andar nesse caminho que quando ele se tornar mais adulto, maior e responsável, ele não vai se esquecer. E a maioria dos pais, né, chegam até a dizer, vai ser um médico, né? Vai ser um dentista, dar nome a profissões. Muitos esquecem, né, que o verdadeiro sentido de profetizar na vida de um filho é para que ele seja de Deus. E aí toda profissão ele vai ser bem-aventurado e bem-sucedido. Então, tem um profeta, que é Miguel, Sim. que desde agora você já está lançando essa palavra sobre ele. Eu já lanço essa palavra sobre ele desde que eu descobri que eu estava gerando um homem. E eu orei muito ao Senhor para engravidar. E quando Deus me deu o Miguel, ele me deu com um propósito. Eu quero dizer para você que já é uma mãe tentante, já deu nome à sua semente. Entenda o propósito de Deus. Eu vou abrir aqui para a gente falar sobre um testemunho, porque como nós estamos falando de família, eu preciso falar desse testemunho. Quando eu me casei, que Deus me deu a honra de ter um marido, de ter uma família, porque antes eu achava que eu não ia ter uma família, que eu não era digna. Satanás deturpou na minha cabeça a situação de ter um marido, de ter uma família.
Porque, como a gente sabe, o nosso lar é ponte para adoecimento e para cura. Relacionamentos, eles te ferem, mas eles também te curam, não tem como. E o ambiente familiar é um ambiente onde a gente vai ser ou mais curado ou mais adoecido. E você precisa entender assim, Charlene, se eu estou num ambiente que eu mais adoeço? Se cure. Procure espaço para ser curado. Então, eu vou voltar. Eu quero já dizer para você, uma mãe tentante. Eu casei, passaram-se 4 anos e eu não engravidava. E eu orava muito ao Senhor. E um dia, eu falei com Deus, Deus, eu estou cansada. Por que eu não? O que eu fiz para não merecer a graça de ter uma filha, de ter um filho, de ter uma filha? E eu ia para algumas igrejas e quando eu comecei a fazer uma campanha de oração para engravidar, eu fui numa igreja e um pastor disse para mim assim, Charlene, você já está grávida. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, 3 dias depois, eu regrei. Eu falei, tá vendo como é que essas pessoas mentem? E de novo, eu em oração e Deus usa uma outra pessoa e diz assim, você já está grávida. E de novo, aconteceu de eu regrar. Até que eu orando ao Senhor, eu li aquela palavra de Daniel, que a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel se colocou para orar, o Senhor já tinha dado uma ordem para que Gabriel descesse e levasse a resposta. Então a gente vai entender, Deus é atemporal, a gente não pode ver, né? Desde o primeiro dia em que Daniel se colocou para orar, Deus no mundo espiritual falou, tá feito. Tá liberado. Tá liberado. Nem sempre a gente compreende isso, né? Mas a gente não pensa que ao começar a orar, aí as coisas vão se movimentar. E aí, Deus disse pra mim, já estava liberado. E era por isso que eu chegava na igreja, alguns profetas diziam, você já está grávida. Eu precisava tomar posse daquela gravidez e entender que ela ia ser materializada ao tempo. Só que Deus queria trazer a mim um processo de entendimento, um processo de metanoia, porque a gente precisa entender que metanoia é a mudança de pensamento. Então, na minha mente, eu pensava assim, eu só tô grávida quando eu estiver grávida. Eu só tô grávida quando eu não menstruar mais. Eu só tô grávida quando essa barriga aparecer. Eu só tô grávida quando a barriga aparecer. É porque sendo que eu precisava gerar o meu milagre na eternidade. Só que Deus queria trazer isso como verdade. E aí eu volto para as tentantes, você que está na sua casa tentando, orando ao Senhor, comprando seus testes, chorando, sofrendo, fazendo campanha. Quando eu entendi pela segunda vez que Deus tinha dito para mim que eu já estava e que Deus trouxe essa palavra, eu fui estudar o texto. Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, eu havia enviado Miguel para uma resposta. Porém, o príncipe da Pérsia o resistiu. No mundo espiritual, houve uma barreira para que a resposta não chegasse em Daniel. E aí, houve também uma intercessão. E aí, Deus envia Miguel para pelejar, para que Daniel pudesse, para que Gabriel pudesse passar e entregar a resposta para Daniel. Entenda uma coisa, Lili, o mundo espiritual ele é legal e organizado. Gabriel não é um anjo de peleja. Gabriel é um anjo de resposta. Mensageiro. É o mensageiro. Você vai encontrar Gabriel falando com Zacarias. Sua oração foi ouvida. Você vai encontrar Gabriel chegando para Maria, salve agraciada. O Senhor é com você. Glória a Deus. Você não vai encontrar Gabriel lutando. Só que aí você encontra o Miguel. Que é um arcanjo de guerra, um peleja. Quando eu entendi isso, eu falei, então tá. Então, eu já estava grávida desde o primeiro mês. E um negócio... então o negócio é peleja? Então eu vou pelejar. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita as regiões celestiais onde há uma batalha travada. Glória. No sangue de Jesus tem poder, porque eu profetizo, eu já estou grávida. Eu profetizo, eu sou geradora, a minha madre está aberta. Comecei a orar, passaram-se 3 meses e eu engravidei. E eu tinha dito para Deus, se for homem, será Miguel.
será Miguel, porque meu filho será um profeta, um homem de peleja. E aí, quando eu digo pra você que eu tenho um profeta Miguel, é por isso. Então, eu quero dizer pra você, dê nome. Dê nome ao teu milagre, dê nome ao seu filho, dê nome à sua empresa. Entenda que existem processos. Então, houve um processo. E também um posicionamento, né? Você entendeu que o Senhor estava abrindo um discernimento, que não precisava você ver para que ele realizasse, mas também precisava que você entrasse rompendo para aquilo que já estava liberado. Então, você creu, se posicionou e então foi para batalha. Eu fui pra peleja. E depois de 3 meses... Depois de 3 meses, 3 a 4 meses, engravidez. Estava grávida. E aí, quando eu engravidei, eu passei um processo muito difícil para manter o Miguel. Era de risco? Era. Ficou de risco com 2 meses e meio, 3 meses. O Miguel queria nascer, já estava tendo contração. E eu falei, Jesus, eu não vou perder, porque quem me deu não toma. Amém. E eu comecei a orar. Então, nós precisamos entender que tudo na nossa vida vai exigir um processo. Mas para que são os processos? Para te transformar. É o que eu falo. O deserto, ele te ensina, mas só o processo te transforma. Então, eu precisei ser transformada. Deus me ensinou a ter fé, a buscar. E eu sou mãe de um profeta e eu vivenciei isso. E eu sei que Deus já disse para você muita coisa sobre sua casa, sobre sua família, não só as tentantes, sobre aquela mãe que está orando pelo seu filho, que entregou o seu filho para o altar do Senhor e parece que só piora. Deus já te deu a palavra. Mulheres que estão, né, mulheres ali que intercedendo estão pelo seu esposo. Pela uma mãe, filha que está orando pela mãe, filho que está orando por um pai, sabe? Orando por uma cura. Tudo vai passar pela via do processo. Tem um ponto que você tocou aí, falando que aonde você é machucado, ali também você é curado. Sim. Conta um pouco sobre isso, porque às vezes a gente não entende. Como? Aqui é onde eu mais sou machucado, aqui também vai ser o lugar onde eu mais vou ser curado. E vai curar a gente. Como? Então, existem diversas situações, né, da nossa vida que a gente, como mulher, desde que Eva bateu um papo com a serpente, ou Eva, Ai, meu eu te Deus. entendo. A gente gosta de papear e às vezes papeia com a pessoa errada. É Mas sobre a gente isso. Já percebeu que as pessoas gostam de falar mal de Eva? Mas para e pensa, Eva teve mãe? Ela não teve mãe para dizer minha filha. Então ela foi a primeira. Olha, gente, ser pioneira é uma benção, mas você vai errar mais até você acertar. Isso não vem ao caso, Charlene, estudiosos vão dizer, porque eles tinham o Senhor que falava com ele o tempo todo, pererê. Mas, gente, Eva O fato é que Eva não fato tinha. que aconteceu. Eva não tinha mãe, Eva um dia... Não sei onde cada um tava, de repente fomos botar nome em um bicho, Eva não quis ir, vamos conjecturar, não sei. Eu sei que houve uma brecha Enorme. e Eva ouviu a serpente. E o que foi que a serpente falou para Eva? A serpente usou para Eva um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira com muitos elementos de verdade. Tem verdade, e aí tem muito da verdade, mas aí ele joga, manipula Armadilha. as armadilhas. Ele chegou para Eva e falou, mas por que você não come desse fruto? Ela falou, não, a gente pode comer tudo, só não pode comer da árvore do conhecimento. A serpente mentiu para ela? Não. Ela disse, olha, quem sabe, você comendo, você vai ter conhecimento e você vai ser como Deus. O que a serpente usou? A comparação. E desde então, desde que o mundo é mundo, todo mundo se compara e as mulheres se comparam também. E um dia... Fica um ponto, né, de cuidado. Cuidado com a comparação. Isso. Cuidado em querer ter a unção que o outro tem. Cuidado em querer ter o talento que o outro tem. Cuidado em querer ter a profissão que o outro tem. Não tem como comparar. Porque a comparação, ela é desleal. Porque, assim, tem muita gente comparando a vida dela com a minha, só que o que eu apresento são
as coisas do Instagram. Algumas pessoas que me conhecem dos filtros do Instagram. Não estão dentro da minha casa, não estão caminhando comigo 24 horas por dia. Não que eu seja uma farsa, mas nós vamos apresentar o melhor. Ninguém aqui é louco de estar apresentando o que não presta. Não. Todo mundo. Igual quando Jesus encontrou um homem com a mão ressequida, ele perguntou, mostre-me tuas mãos. Qual foi a mão que ele mostrou? Se você estiver numa entrevista, se perguntar qual é a sua qualidade. Uai, nós vamos destacar. Organizada, aí, disciplinada. Se perguntar qual é o teu educada. defeito. Peraí, deixa eu pensar um pouco. Você vai pensar num defeito que seja um defeito, mas que seja bom. Você vai falar o quê? Perfeccionista. Vai. Ah, eu sou perfeccionista. Por quê? Porque quem é que não quer uma pessoa perfeccionista? É uma pessoa que vai fazer, ficar bom tudo até dar certo. Mas ninguém entende que um perfeccionista, ele atrapalha um lugar. Se ele for muito perfeccionista, nada, o prazo vai demorar, porque nunca vai estar bom. Ele é inseguro demais. Só que a gente coloca o perfeccionista. A gente vai procurar algo que a gente vai sair bem. Ninguém quer se apresentar mal. Todo mundo usa suas máscaras sociais. E é completamente normal. Aceitável. Então, aceitável. Então, Eva entrou, o diabo lançou para Eva a questão da comparação. Lá no Éden, o diabo fez isso. Falou, come sim, porque aí você vai ser como Deus. Ela comeu. Entregou o seu marido. A comparação. Desde então, todo mundo se compara, inclusive as mulheres. Então, as mulheres têm um defeito muito grande de se comparar. Ah, mas se eu não sou igual a Charlene, eu não sou igual a isso, eu não sou igual aquilo. Ou até levam isso no extremo, né? Na construção da família. Ai, eu quero que minha família fosse que nem o teu. Ai, meu marido fosse que nem o teu. Isso. A minha família fosse exatamente o mesmo. E nós, mães têm costume de fazer isso também. Fulano, por que você não é igual fulano? Não é igual fulano, porque não nasceu do pai de fulano, nem da mãe de fulano. Ele é igual a você. Ele é esse aí, porque ele veio de você e do teu marido. E aí eu quero dizer uma dor que hoje é uma cura e que tem curado muitas mulheres. Quando mais nova, eu tinha 7 anos, né? Eu conto isso num podcast. Agora tá com 15. E um dia, agora eu tô com 15. Uma jovem. E um dia, minha professora na escola, ela foi fazer uma aula de diferente igual. Eu tinha lá 7, 8 anos, não lembro. Bem, e aí ela ensinou. Maçã é igual laranja? Não. Aí bota o sinal de diferente. Laranja é igual uva? Não. Maçã é igual maçã? Aí bota o sinal de igual. Aí ela teve a brilhante ideia de fazer uma atividade, usar uma estratégia diferenciada. Fez um círculo grandão no chão, colocou o sinal de igual, e um círculo grandão e colocou o sinal de diferente. Então, ela foi usar o lúdico. Porque criança aprende fazendo, aprende brincando. Pegou um monte de crianças e colocou no sinal de lá no buraco, na bolinha do igual. E pegou eu e meu primo e colocou aonde? No diferente. Ai, doeu. Ai, doeu até agora aqui, nesse exato momento. O pior é que as crianças do sinal de igual, elas tinham pele clara. Certo. E eu e meu primo, nós éramos únicos da pele escura. Não, pastora Charlene, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui de repente. Eu voltei agora, de repente, lá atrás, e eu me vi exatamente num círculo diferente. Isso. Sabe quando pega todo mundo que não usa óculos, põe desse lado, aí ela que é diferente, porque ela usa óculos, coloca ela bem aqui, porque ela não pode brincar com eles, porque eles não têm óculos. Nossa, você fez eu voltar agora no tempo agora. E foi muito difícil. Doloroso. Não, porque foi um choque. Porque até então eu não tinha tentado. Eu não tinha tentado com o peso do preconceito. Eu sabia que eu era uma criança de pele diferente, mas nunca pesou. Nesse dia ele pesou. Porque criança, ela não tem um filtro. Criança, gente, ela vai falar. Aí começaram as crianças. Charlene é diferente, Charlene é diferente, Charlene é feia, Charlene é diferente, Charlene é macaca. E a minha mãe tinha um costume de fazer eu vou te ajudar também, porque eu tô assim, né? E o meu era lá, ela é 4 olhos, ela tem 2... Aí começa a falar, ai meu Deus do céu. E a minha mãe tinha o costume de fazer umas tranças e amarrava com os barbantes
né? A gente tem o cabelo bem afro, não usava essas coisas. E era aquela coisinha tão... Aí começaram. A professora, coitada, quando ela percebeu o desgraceiro que aquilo ali ia virar, ela desfez, vamos, não sei o que, isso que lá. E aí acabou. Eu fui pra casa arrasada. Cheguei em casa, perguntei pra minha mãe. Falei, Issa, olha, lá na escola aconteceu isso. E aí, todo mundo falou que eu sou diferente. Por que eu sou diferente? Minha mãe crentona, as crentes, mãe crente, em nome de Jesus, mãe, nem tudo você vai resolver com Jesus. Aí eu falei, isso, por que eu sou diferente? Aí a minha mãe falou, porque você é filha de Deus. E a igreja dá glória. Glória! Aleluia! Falei, Charlene, você é diferente porque você é filha de Deus. Aí eu, muito inteligente, perguntei, e as outras crianças, são filhos de quem? Do diabo? Aí mais uma coisa, minha mãe, Charlene, em nome de Jesus, minha filha, eu preciso arrumar as coisas aqui, aquela coisa, Charlene, pelo amor de Deus, não sei o quê. Tenho que sair pela culatra, porque não tem como responder. Então eu quero dizer uma coisa pra você, mãezinha, por mais difícil que seja o assunto, seja você a falar pro seu filho. Seja você sentar com teu filho, conversar com teu filho, porque lá fora seu filho tem uma base, tem uma base, mas a base central é dentro da sua casa. Eu entendo que a minha mãe não tinha capacidade psicológica para me falar, porque o preconceito é algo que dói até hoje, é difícil. Então, minha mãe tendo que trabalhar, cuidar das coisas, então ela não tinha como fazer isso. Então, naquele dia ali, gerou em mim uma questão de abandono e uma questão de eu ser diferente. De eu não ser boa. E pra completar, na comparação, gente, isso era uma criança. Eu sou uma mulher diferentona. É mesmo! Diferentona, fora do normal. Diferentona. É celestial. Eu sou fora da caixa, Eita de verdade. Deus. E assim, eu sempre, das primas, fui a mais alta, a mais magra. Eu sempre fui a mais magrona. A top model de Jesus. Altona e a mais extrovertida. Tudo que Jesus queria. Porque comigo não tinha tempo ruim, eu era muito briguenta. Silêncio não existe. Meu quando você apelido chega. na escola, na adolescência, era multidão. Multidão. Pra você ver, eu arrastava um bonde forte. E aí eu fui crescendo com isso, mas escuta o que aconteceu. Essa situação eu não lembrava. Você sabe que nossa mente, tá? A nossa mente protege. Para nos proteger de algumas dores, ela pega alguns acontecimentos e coloca na janela serial killer, ela esconde. É isso mesmo. Mas o fato de você não lembrar não significa que não está acontecendo. É verdade. Existem coisas que você não lembra, nem sabe, mas ela está acontecendo dentro de você. E manda mensagem pro teu corpo. E aí, às vezes, eu chegava em algum lugar e eu não me sentia pertencente naquele lugar. Rejeitada. Eu não me sentia pertencente, eu me sentia rejeitada, eu me sentia incomodada, eu me sentia diferente. E aí, quando o Senhor começou a me trazer para a palavra, para estar na missão, andando em outros lugares, eu tive a oportunidade de sentar em muitas mesas e eu ficava mal. Eu ficava extremamente mal em sentar em algumas mesas. Não se identificava. Porque eu não me identificava. Não era real, não era... eu não me via parte. Isso aqui fica como uma dica. A gente precisa reconhecer aquilo que nós estamos em dificuldade. Né? A pastora Charlene está aqui pontuando onde foi o marco lá de início que ela carregou, que porventura ficou escondido. Então você precisa se examinar e perceber onde é que está escondido alguma coisa que tem um marco lá no início e que fica interrompendo essa liberdade, né? De você realmente viver uma vida transformada. E aí, nisso que você está colocando agora, né? Que é voltar para lembrar, para então ser curado. É um processo que o céu precisou fazer comigo. Eu não me sentia parte, eu não me sentia digna. Então, essa questão da infância, desse círculo do diferente, ele trouxe para mim uma crença de não merecimento. Ele trouxe para mim uma rejeição. E aí piorou. E aí o Senhor começou a me enviar para missões e para alguns lugares. Existiu muitos lugares que eu não me assentei porque eu não me senti digna. Existiu muita oportunidade
que eu rejeitei porque eu não me senti digna. Existia pessoas que só iam ouvir Jesus através da minha boca, que não ouviram porque eu não estava curada. E aí um dia eu já estava crente, andando com mais mulheres da igreja, e uma mulher chegou para mim e disse assim: quando você andar com a gente, você leva uma saia na bolsa. Eu era batista, e o meu sistema batista não me proibia usar uma calça comprida. Só que eu ia para um evento de outra denominação, que tinha esse negócio. E como eu era uma mulher muito espiritualizada, amém, que eu sou uma mulher espiritualizada, graças a Deus, e aí eu gostava muito de estar no meio, Deus usando, não sei o quê. Então, para alguns lugares, ficava meio que desconecto, né? Você há de convir que existe trajes e trajes. Para não cada que serviço. Era indecente, mas é que acabava trazendo até um certo desconforto. A pessoa não foi ruim, ela só foi infeliz, como colocou. Mas aquela palavra, ela mexeu comigo. Eu falei, quando eu era do mundo da escola de samba, eu não tinha que me mascarar. Quando teve essa vida, né? Quando eu andava pelos baile funk, eu nunca precisei de me mascarar. Agora eu tô na igreja, eu tenho que me mascarar? Não, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu fui orar. Aí eu fui pro meu quarto e falei, Senhor, eu quero o teu padrão pra mim. Eu não quero padrão de A, não quero padrão de B, eu não quero padrão de C. Eu quero padrão de céu. Eu quero o seu padrão pra mim. Qual é o padrão que você quer pra mim, pra Charlene Bittencourt? E o que eu falei assim, outra coisa, Senhor, eu vivo me sentindo mal, tô sempre me sentindo pouco, o que tá acontecendo comigo? E aí eu fui orar ao Senhor. Nisso que eu fui orar ao Senhor, o Senhor me fez lembrar dessa história, dessa menina no meio, que sempre se sentiu diferente. E Deus falou comigo, sai do meio. Naquele dia, eu lembrei, eu nunca tinha lembrado. Naquele dia, eu lembrei, Deus trouxe a luz. Eu me lembrei de uma menininha, e tudo que aconteceu. E eu lembro que eu estava parada no meio, assim. E eu vi Jesus dizer para mim, agora sai do meio, porque agora eu quero te tirar daí. E desde esse dia, então, eu falei para Deus, mas como eu me sinto assim? Que aí eu descobri que eu me sentia feia, que eu me sentia pouco, que eu me sentia incapaz, que eu não era o suficiente. Até que Jesus me chama e diz para mim, Charlene, você é maravilhosa. E eu falei, gente, e aí eu abri a minha Bíblia, Salmos 139, versículo 14, que diz, eu te louvo, Senhor, porque de uma maneira terrível e maravilhosa eu fui criada. E aí eu comecei num processo de me desconstruir e me deixar me ver como maravilhosa. E aí, quando eu descobri que eu me não via só isso, né? como maravilhosa, abençoada, bem-aventurada, bendita. É assim. E aí Deus falou comigo assim, e você é diferente sim. Porque eu não chamei você para ser igual. Porque se eu quisesse que você fosse igual, eu nem te levantava. Eu te chamei para ser diferente. E aí eu comecei a trabalhar em Deus, trabalhar com as mulheres. E eu começo o trabalho dizendo, quem que você é? Tu é maravilhosa. Amém. Você não tem que aceitar menos do que maravilhosa. Foi o céu que falou. No DNA do Senhor Jesus tem maravilhoso conselheiro para a eternidade, príncipe da paz. Eu sou filha de Deus. Se eu sou filha, eu tenho um DNA do maravilhoso. Amém. Então eu não aceito isso. E não é sobre meu rosto, não é sobre meu cabelo, não é sobre meu biotipo, não é sobre a cor da minha pele, é sobre a minha essência, é sobre quem me criou. Então eu construo muito isso dentro das mulheres. Eu não quero saber o que o seu ex-marido falou, seu ex-namorado, o que a tua mãe não falou, o que teu pai não falou. A Bíblia falou que você é o que, Lili? Maravilhosa. E uma mulher que sabe que é maravilhosa, ela não tem problema com a maravilhosidade da outra. Eita, Glória! Ela não tem problema com o brilho da outra. Ela abençoa, ela intercede, ela elogia, ela, mulher tratada, curada. Ela não tem problema de olhar pra uma mulher e falar, adorei essa blusa linda, onde comprou? Eu amei teu colar abençoada. Esse azul que tá assim, caiu como uma luva. Né? E esse cabelo não tem problema em elogiar. É verdade. Não tem problema em a luz do outro. Some a comparação, some a competição.
Some, né? A desavença, a indiferença. Nossa, tudo parece que fica pleno. Eu me comparava muito. Quando o Senhor me chamou pra pregar, eu falava assim, nunca vai prestar. Não vai, porque eu sou pra frente. Mulheres pra frente. Tá? Agora eu quero falar para as mulheres que têm uma personalidade, as mulheres sanguíneas, as mulheres que batem palma e jogam a mão pro ar. Ai, meu Deus! Yeah. Ou aquelas calminhas. Ui, A brisa, a paz. delícia. Eu quero dizer que quando Deus te fez, Ele te fez com propósito e de propósito. Amém. Entenda, nós fomos criadas com propósito e de propósito. Tudo isso que você está vendo aqui foi criado com propósito. Amém. Meu temperamento foi colocado em mim com propósito. Minha personalidade com propósito. Aí veio o diabo, Satanás. O que ele fez? Ele colocou a raiz do mal. A raiz do pecado, que depois que Adão e Eva pecaram, nosso DNA sofreu uma alteração. E aí a gente tem esse problema. Aí aonde entra Jesus? Aonde entra Deus? Aonde entra o fruto? O domínio próprio. Pra gente ir se lapidando. Ah, eu tenho que mudar de temperamento. Ô, amada, Deus não vai mudar o teu temperamento. Foi Ele que colocou isso aí em você. Como é que Ele vai mudar? Ele não vai mudar. Ah, eu tenho que mudar meu jeito. Não, o Deus vai trabalhar em você. Aperfeiçoamento, Deus né, vai te pastor? aperfeiçoar. Deus vai te dar uma temperança. Você vai passar pelo processo de estar temperada, de calar um pouco mais, de estar mais tranquilizada. Eu sempre ensino para as mulheres. Autoconhecimento. Repete comigo aí. Autoconhecimento. Aqui. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Repete. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Gestão. Gestão. Controle. Controle. Autoconhecimento, gestão e controle. Agora de novo. Autoconhecimento, gestão, governo. Governo. Quando você se conhece, você gere, você administra Isso mesmo. e aí você governa. É só isso. Aprendeu agora? É só isso, aprendeu, ó. Autoconhecimento, gestão, governo. Governo. Quando você se conhece, você se respeita. Quando você se respeita, você ensina todos ao redor te respeitar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é amar ao próximo mais do que você. Se ame, se respeite, se cuide. Que aí você vai conseguir fazer com que o outro faça isso. Sem forçar. Não precisa forçar. Nada. Ah, porque eu mando. Não. É natural. É natural. Né? Processo que vão reconhecer essa mudança que você nem percebeu e Não, ela já aconteceu. Só seja. Eu sempre falo com algumas pessoas. Só seja, por favor. Você tocou exatamente na palavra, no versículo a qual o Senhor liberou para nós duas nesse encontro aqui, porque também deu um encontro, essa carioca com essa amazonense aqui. Duas mulheres que, né, tem, enfim, a alegria de Deus. Está visível esse encontro aqui de sanguíneas. A palavra que é muito conhecida aqui, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 13. E fala bem exatamente do amor. O amor tudo sofre. Esse amor do Senhor faz com que nós passemos, né? Pelo sofrimento. Esse sofrimento da roda, do meio que você estava, ele queria dizer assim, sai daí, né? Não é mais tempo de estar aí, porque eu já te tirei faz tempo. E aí você viveu o processo de comparação. Então esse amor tudo sofre, aí tudo crê. É o momento que chegou o tempo de Deus na sua vida para fazer você lembrar do que para trás ficou, que te machucou e que te estava limitando. Né? Como muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, muitos, né, aqui que estão acompanhando o Pode Ouvir, podem estar exatamente nesse cenário, né, ainda do sofrimento, mas tem um ponto ao qual o Senhor diz assim, ó, tu crê, eu posso fazer essa mudança, eu posso transformar, mas me pede. Foi esse momento que você pediu, que você foi lá pro teu secreto e disse assim, tem algo errado comigo. Eu não sei, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto ali à vontade, eu não pareço que pertenço àquele lugar, àquelas pessoas, àquela família, né, aquela situação, o cenário, e aí você se sente rejeitado ali dentro, tentando mascarar, né? Tentando permanecer e fazer parte, mas quando as coisas não estão bem resolvidas dentro ainda de você. É, porque o que acontece também? Todo ser humano, ele precisa de fazer parte de algo, tá? Ah, se não gostar de mim, eu fico sozinha. Larga de ser mentirosa. Larga, isso aí é uma mentira, uma utopia que você arrumou pra tua vida. Todo mundo quer ter alguém
pertencer a um grupo, fazer parte até de uma panelinha que tu reclama, que você reclama dessa panelinha da igreja, panelinha do trabalho. Você só tá reclamando porque tu tá fora dela. Porque se estivesse dentro dela, tu ia bater palma. Entendeu? Então. A vida em comunidade, né? A gente pertence. Então, a gente tem que parar com esse negócio. Não sei o quê. Então, todo mundo tem essa questão de fazer parte, de pertencer. Então, algumas pessoas, para fazer parte ou pertencer, elas vão se anular, elas vão se castigar, elas vão se acabar para fazer parte de alguma coisa. Isso é ruim. Se você quiser fazer parte de algum lugar, a pessoa precisa aceitar você, tá? Respeitar a sua personalidade, caminhar contigo em melhoria. E aí, o que acontece? Aí você tocou num ponto, pastora, que é o tal do suportar, né? Eu suporto você, né? Tudo suporta. Nós suportamos, porque nós amamos. Aí a gente suporta o jeito de ser, a maneira de falar, o comportamento, mas é um suportar que não é peso. Isso. Aí que faz parte da boa convivência, da qual nós somos diferentes. E às vezes, não quero deixar você triste, é até um pouco pesado. Mas é um peso temporário. Porque você vai me suportar dentro de um lugar necessário. Você tá entendendo? Você vai me... Vamos lá, vamos falar sobre a comunhão. Nós precisamos estar em comunhão no nosso meio eclesiástico, igreja. Você vai precisar de lidar com todo mundo. Só que você não vai trazer todo mundo pra tua vida. Então você vai suportar dentro da igreja, vai suportar em amor, vai suportar no trabalho, vai suportar na mazela, vai caminhar. Só que você não precisa conviver com isso eternamente. Você tá entendendo? Que você também tem o direito de escolher algumas coisas. Agora, se a gente tá falando de um casamento, tá falando de um filho, você vai jogar teu filho fora? Não. Você vai jogar o teu marido fora? Não. Então você vai precisar ter um suporte a mais. Você vai precisar de ter uma estrutura a mais. Porque existe coisa no seu marido, no meu marido, que não vai mudar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai se habituando com certas coisas que não te trazem dores emocionais. Que não te viole, que não te abuse. Então você suporta. Então vamos contar uma coisa corriqueira. Meu esposo tem uma dificuldade de botar o prato na pia. É dele. É dele. E pronto. Sem falar das toalhas no chão. Já desisti. Em cima da cama. É dele. Vocês que eu vou... Se eu ficar levando esse negócio desse homem, botar o prato na pia, ferro é fogo, qual o casamento que vai durar por causa disso? Nenhum. A minha mão vai quebrar se eu levar? Não. Não vai. Aí eu comecei a pensar. Falei, gente, eu comecei a ficar muito chateada na pandemia. Esse homem não tem mão. Nananana. E na pandemia, juntou o prato do almoço da janta e da merenda. Lanche. E juntou só o dele, não. Juntou o dele e do filho dele. Que na hora que os filhos da gente faz coisa errada, é filho só do homem. Aquelas coisas de família. Então, juntou os dois. Então, eu cheguei numa época na pandemia que eu achei que ia surtar. Até o próprio Espírito Santo parar pra mim e falar pra mim: mulher, sirva teu marido como se você estivesse servindo à igreja. Como se estivesse servindo ao Senhor. Aí Deus me parou e falou: se você estivesse servindo numa igreja, pregando, ou na igreja, você ia fazer isso? Você ia gritar com o pastor: pega teu prato! Tu não ia fazer isso. Então por que você não vai servir seu marido? Ele é o teu marido. Tua mão não vai quebrar se você pegar esse prato. Ah, Charlene, mas aqui em casa é assim, minha irmã, existe coisa que é seu. E é um problema seu se você não quiser aturar isso. Você for chamada por mulher, você é auxiliadora do seu lar, você traz a harmonia pra casa. Isso é meu. Então eu tomei como meu. A cozinha, cozinhar pro meu marido, cuidar do meu filho, isso é meu. Tudo bem, não custa nada esse homem botar o prato lá. Não custa, né? Não custa. Mas ele tem essa dificuldade e eu não vou ficar brigando por causa disso. Aí sabe que eu comecei a pensar? Nas coisas boas que esse homem faz pra mim. Agora sim. Esse homem me acorda, ele acorda primeiro que eu e faz o meu café, entrega na cama. Acabou. Eu não escovo o dente sem tomar minha xícara de café que esse homem me dá. Mulher, como é que tu tava reclamando do prato? Pois é, pra você ver como é que a gente é. A gente fica pensando só na gente, a gente fica egoísta e não consegue olhar ao redor, que tem alguns defeitos do seu marido, mas tem uma qualidade enorme. É um homem que não me deixa sair de
casa sem cuidar de mim. Oh, O homem me dá meu que café na bênção. cama. O homem, se tiver um dinheiro, se tiver que comer entre eu e o filho dele, ele fica sem comer pra dar. amém. O homem que faz amor pra mim, eu detesto o mercado, eu odeio o supermercado. No bom sentido, né? Esse homem vai, não gosto dele. Não posso mentir, não gosto. Eu acho uma coisa assim, oh meu Deus, não gosto. Muito esforço. Não é esforço. É todo mundo querendo comprar a mesma coisa. É a fila do idoso lá que não acaba nunca mais. E eles vão todo dia. Eita, comida e o fresca. preço do arroz, do feijão. Não tá e aquela fácil. luta. Passa estresse e Ai, raiva. irmã, Não, não gosto. é ele. É uma coisa que eu não gosto. E aí o meu marido vai no mercado. E você reclamando do Eu prato. só mando a lista. E esse homem vai no mercado. E você reclamando do prato. Se eu disser pra ele assim, amor, hoje não tô afim de cozinhar, ele vai lá e compra comidinha. Ou então ele mesmo faz. E aí, eu reclamando do prato, pra você ver como a gente é ingrata. Tem coisa que eles não fazem? Não fazem. Mas tem coisa que ele faz. E dá pra botar na balança, sabe, gente? Meu Levar marido com não é leveza, chato. né? Meu marido não é aqueles homens chatos que é. Não. O que você fizer pra ele com carinho, ele come. Olha, pode deixar. Homem de Deus, eu te amo, meu marido. Declarações aqui não pode ouvir, Gente. olha. Gente, vamos aprender. Porque, na verdade, Nossa. a gente tá aqui num bom humor, numa leveza de conversa, tá tudo muito Poxa. tranquilo, coisa boa, né? E a gente tá falando de família, né? Família é isso, é família não negociar, é é concordar, perfeito. é conversar. Um faz mais, outro faz menos. As estruturas são diferentes. Tem São. família mais grande, vai precisar um pouquinho mais de administração do domínio próprio, mas uma família menor não vai diminuir, vai cuidar da mesma maneira que Da vai precisar mesma administrar, né? O autoconhecimento, a gestão e O governo. Tá E aqui, aí, aprendemos. A gente precisa entender que a vida é feita disso, de suportar em amor, de cuidar. Então, eu tenho um homem que é meu sacerdote. Eu tô aqui, mas eu acordei às 3 horas da manhã, ele já acordou na minha frente, acordou comigo, fez meu cafezinho, que eu gosto do café do meu marido. Ele já fez meu café. Ele orou antes de eu sair, me abençoou. Eu tô aqui, mas ele tá em casa ajudando. Então, gente, a gente precisa... Aí sabe o que Deus falou comigo na pandemia? Aham. Para de ser hipócrita. Servir a igreja mole. Quero ver você servir a igreja que tá dentro da tua casa. Ele te apertou, É, mas aqui comigo foi com só serve gosto. assim. Esse negócio de muita brandeza não... Deus sabe o filho que tem. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Aí eu comecei a ter aquele cuidado de colocar a mesa, que eu tinha uma mesa na minha casa de enfeite, que cada um comia num lugar, então eu tive esse hábito de colocar a mesa. Eu gastei mais Mudança. tempo com meu filho, de ensinando ele a fazer um pão. Eu não sabia fazer um doce. Eu era boa na comida salgada. Eu não sabia fazer um pudim, eu não sabia fazer um bolo. A pandemia me ensinou, eu voltei pra casa, eu aprendi a fazer, ensinei meu filho. Então, Deus sempre vai criar oportunidades no meio do processo de você ser melhorada. Então, assim, é isso. Isso dá pra você suportar. Dá pra você, gente, administrar. Com sabedoria. Com sabedoria. Né? Que é isso que o Senhor nos deu, em capacidade de ser sábia, né? E também edificar. Você podia estar trazendo um caos por conta de uma atividade doméstica simples, né? Que era o prato. Só levar E pra... aquele comportamento. Mas você resolveu ser sábia, Sim. né? E ver todo o Lado conjunto. bom. O que eu fiz? Uma mudança de olhar. O que você precisa fazer? Muda um pouco o olhar. Eu olhava para aquele prato, mas eu pensava, poxa, ele acordou primeiro e fez meu café. Às vezes eu olhava para aquele prato, a meia que estava fora do lugar, eu falei, poxa, mas ele já foi no mercado. Eu olhava para alguma coisa que ele não fazia e eu lembrava, nas vezes que eu estava na TPM, gritando, e ele com toda a paciência. Eu olhava para aquele prato e eu sempre lembro que meu esposo é um homem de Deus. Amém. É o meu Boaz. É alguém que me auxiliou muito. Né? Se hoje eu sou uma mulher assim, eu agradeço muito a Deus. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado um homem. A Bíblia diz, mulheres, sejais submisso. A Bíblia diz que nós temos que ser submissos aos nossos maridos. Uhum. Deus mandou a mulher ser submissa a um homem, não a um moleque. Você que é homem, que está vendo isso aqui,
Seja homem, seja macho, seja sacerdote, porque aí a tua mulher vai ter prazer, entendeu? De estar submissa até você. Tem uma missão, porque uns cabras que não tem missão, não tem ordem, não tem erro, não tem beiro. O negócio tá desafiador, pastora Desafiador, tá desafiador. Alguém tá ligando. Olha como o programa acontece assim. Essa é a vida, uma benção. Deve ser teu sacerdote. Não, ele já falei com ele. Então, assim, às vezes a gente quer do outro aquilo que a gente não dá. Que é um retorno do que não tem. Vamos atender ao vivo essa agora, hein? Vamos não, pra ficar pra depois. Mas essa submissão... A gente quer o que não tem. E o que é ser submissa? A gente precisa entender isso. Que as pessoas pegam a palavra e botam um peso no raio da palavra. Uhum. Vamos lá. Submissão. Quando Deus fez a mulher, ele fez a mulher como? Conta pra mim, Lili, como é que foi que Deus fez a mulher. Ele deu ali um sono bem tranquilo, Adão, e aí, de repente, ele disse assim, vou tirar de uma costela desse homem aqui uma mulher, para que ela possa ser auxiliadora, ajudadora, né? Idônea. Então, você já falou. O que Deus fez? Fez o homem cair em um profundo sono, abriu a costela tá onde? No lado. Arrancou um osso e fez a mulher. Se Deus quisesse que a mulher fosse capacho, ele tiraria ela do pé. Se Deus quisesse que a mulher fosse cabeça, ele tiraria ela da onde? Da cabeça. Mas Deus quis que a mulher fosse o quê? Auxiliadora. Então tirou da onde? Do lado, para andar lado a lado. Então você que é marido, tua mulher não é teu capacho. Tua mulher também não é dona dessa casa, ela não manda em tudo. E tua mulher foi alguém que foi chamada para estar te auxiliando, andando do lado. Então, gente, vamos reorganizar. Bora querer? Eu preciso lembrar para essas mulheres que caminham comigo. Bora querer. Então, quando o homem ele é um sacerdote, ele não é um moleque, ele tem uma direção da casa, ele é mantenedor, porque eu sei que existem momentos em que o homem passa por um processo que não consegue prover de tudo, financeiramente, mas se esse homem prover o emocional, educação, no sacerdócio, já ajuda. Eu entendo que Deus não fez a mulher para trabalhar e mandar na casa, tipo, a suprir a casa, mas se precisar, Deus deu graça o suficiente para que ela o faça isso, até porque nós somos auxiliadora. Então, meu marido tem que trabalhar. Tu tá vendo a casa lascar, você não vai vender uma Avon? Você tá vendo a casa lascar, tu não vai fazer nada? Não vai fazer nada? E não vai colaborar? Não vai colaborar? Não vai ajudar? Não, e aí também não. Agora também, mas minha mulher trabalha, você vai passar o dia inteiro de sombra e água fresca deitado, ô macho? Não, tu vai se levantar, tu vai capinar, sei lá o quê. Porque vai fazer alguma coisa. Lugar. Esse é teu lugar. Provedor. Esse é teu lugar de provedor. Porque pra que isso? Pra que teu filho aprenda a ser homem. Pra que tua filha aprenda a ter macho. Porque o grande problema das mulheres é que os homens que ela passaram pela vida dela, seja o pai, seja o tio, eles não eram aqui. Aí elas arrumam o quê? Uma referência bosta. Eita, que agora pegou. Ela tá pegando, olha, todo mundo. Gente, vai se bater. Mulheres repetindo por quê? Porque não teve. Então você, mocinha, entenda. Não. Escuta, Charlene, escuta pastor, escuta titia. Tem coisa que não dá. E esses homens de agora? A mãe é que faz o filho. Sabe quem cria os maridos de hoje em dia? É a mãe. Eu estou criando o Miguel pra ser homem, entendeu? Pra cuidar de uma mulher. Sou eu, mãe. Aí fica você que é mãe, meu menininho. Em nome de Jesus, bota esse menino pra ser macho, lavar uma louça, ter um compromisso, porque amanhã ou depois, não, mas ele vai ter mulher pra fazer. E quando a mulher dele estiver no resguardo, quem vai lavar a louça? E quando a mulher dele estiver doentada, quem vai cozinhar pra ela? É porque essa vida não é flores, né? Mas ele é homem, aqui tem 5 mulheres, ele é homem, vai ficar o dia inteiro coçando só porque as irmãs vão fazer. Vai trabalhar então, vai procurar uma roça, procurar o que fazer. Eu estou ensinando meu filho a ser homem. Eu fico o tempo todo, meu filho vê o meu marido me tratando. Eu digo pra ele, cuide de uma mulher assim. É assim. Aí hoje, as mulheres reclamam dos machos porque a própria mulher não faz o macho. Aí quando eu peguei um macho que foi mal feito, respira. Minuto de silêncio. Aí tu pegou um macho que vem mal feito. Minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio e vamos fazer uma campanha de oração.
Entendeu? Gente, Porque olha é esse muita podcast. luta. Esse podcast, olha, teria que ter mais episódios pra gente falar. É, porque, né? Aí como é que eu faço, Chalene? Aí entra a mulher salvadora da pátria, a mulher boia, que salva todo mundo. A mulher boa. É, a mulher boia, o bote da salvação. Aí o homem não faz, ela vai lá e faz. Que dia que esse homem vai fazer? Nunca. Então, mulher. Eu tenho um protocolo, viu? Eu tenho um protocolo. Onde tem homem, eu não faço. Deus me livre. Se tem alguma coisa me livre, não há pra carregar, puxar. Não. Não, a luz tá lá. Agora vem cá, tem a Alexa. Alexa, ela que acende. A luz tá lá, não troco, não pego o gás, não pego o peso. Agora, quando meu marido viajava a trabalho, aí eu era a mulher, menina. Eu trocava gás. O que aconteceu? Carregava o botijão, fazia. Desaprendi. Acabei de sofrer uma amnésia. É isso mesmo. Eu acabei de ter uma amnésia. O que foi? Tive uma amnésia. Esqueci como é que... Eu não sei nada. Eu não sei nada. Quando meu marido tá em casa, eu não sei nada. Porque ele fica feliz. Ô, gente, que é isso? Os homens ficam felizes quando a gente deixa ele ser homem. Para de loucura. Eles nasceram pra isso. Pra pegar no batente. Deixa. Agora você que é mulher também seja agradável, hebreia. Dê seu nome, senhora. Em nome de Jesus, pra esse homem ficar mais feliz ainda. Se comporte como uma princesa. Comporta-se, entendeu? Te preserva. Por favor, em nome de Jesus. Isso aí não vai acabar bem esse hoje. Não, eu tô aqui maravilhada. Maravilhosa de maravilhada. Com a maravilha aqui, né? Trazendo tantos ensinos e uma diversão e um bom humor. E eu acho que isso tem se estendido a muitos aprendizados de muitas mulheres, né? Essa vida aí, a qual você tem estendido nesse cuidado. Mas eu tô querendo saber um pouco mais. Tudo isso a gente aprende onde? Nessa escola de processo? Porque eu sei que você tem que me contar disso. Vocês sabem, né, que a gente tem um seminário, né, uma conferência, que é a Escola do Processo. Nasceu de muito dos meus processos. Porque a gente precisa entender de uma vez por todas. Primeiro em mim, para depois através de mim. Amém. Então, eu era uma mulher processada. Eu sou até hoje uma mulher processada. Sendo que hoje eu tenho menos processo. E eu vou ser processada até Jesus voltar. Amém. Porque eu tenho que ser transformada de glória em glória. Coríntios vai dizendo, e nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho, somos transformados de glória em glória. Então, quando fala isso, está dizendo o seguinte, eu estou sendo transformado com a verdade. Eu estou com a cara descoberta, não tem filtro, não tem lenço, não tem fake. Existem processos que vêm para te desmascarar. Para você entender que você não é nada daquilo que você pensou que é. E aí, sabe, e tirar, entrar na real. Então, eu passei muitos processos. E eu tenho passado. E muitos processos meus, eu queria fugir. Eu mudava de pessoa, mas não mudava de atitude. Tem gente que é assim. Vou dar uma situação. Tem pessoas que ele tem um mau costume de magoar os outros. Né? Eu magoei você. Pra eu não mudar, eu paro de caminhar com você, aí caminho com outra pessoa, depois magoo outra pessoa. E com isso a gente vai criando um monte. Vários. Então, não adianta você mudar de pessoa. Você tem que mudar. Então, existiam coisas em mim que eu não queria encarar o processo. Eu sempre fui muito agitada, graças a Deus. Mas eu era violenta. Eu resolvia minhas coisas no pau. Porque como eu vim de um lar... Com esse rostinho bonitinho, com esse rostinho delicado, um doce. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando no meu coração. Quero te dizer que meu nome era apelidado de Faísca. Ah, pois é. Então imagina a violenta com a que pega fogo. Eita, Glória. Tá pra trás, passou. Tá pra trás. Vamos largar a cebola pra lá. Mas eu vou te dizer. Então, quando eu aceitei Jesus de verdade, que eu queria Jesus, eu batia com a questão do meu temperamento e da minha agitação da minha alma, porque eu não tinha paciência pra sentar, pra conversar. Eu queria chamar logo pro pau, eu resolvia. Não gostou, então, entendeu? É 2. Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Isso é que. E quando eu vim em Jesus, Jesus me ensinou que ninguém deve levar desaforo pra casa. Eu tinha uma meta na minha vida.
Eu não vou levar desaforo pra casa. Duvido, eu resolvo aqui. Olha a meta. A minha meta é ter meus e-mails todos lidos. Nada. A meta era essa? Minha meta é nunca levar desaforo pra casa. Eu achava um absurdo eu ter que levar desaforo pra casa. Nunca, eu resolvia lá. Eu nunca fui menina de levar problema pra minha mãe. Eu resolvia meus BO lá, eu entrava no pau, entendeu? E acabou. Só que quando eu aceitei Jesus, eu não podia resolver mais no pau, porque eu tava na igreja. Não era mais na espada, não era Pedro mais? Não tava, mas eu estava vivendo de trapo velho. Porque existem situações, a Bíblia vai dizendo, pode pegar um pano novo, rasgar e remendar numa roupa velha, era isso que muitas vezes a gente faz. A gente vive de remendos novos. Ao invés da gente abrir mão da velharia, da velha mulher, dos velhos costumes. Então, para mim, era mais fácil pegar algumas novidades do evangelho e costurar na minha roupa velha. Até que Jesus chegou e ele disse, não. Vinho novo em odres velhos não presta. Vai se estragar. Vai estragar o odre e vai estragar o vinho. Então, vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E eu era uma mulher que eu cultivava a velharia, mas pegava pequenos pedaços de coisas novas. Recortes. Mas você sabe que quando lavar, o poder do pano novo vai ser tão grande que vai arrebentar com tudo. E aí eu não gostava de resolver. Não porque eu não queria resolver, porque eu aprendi a resolver no pau. Eu falava na tua cara, vem cá, meu filho, eu vou botar na tua cara, falar na minha cara. E aí, se tivesse que meter o pau, a gente enrolava. Só que na casa de Deus, como é que faz? Perdoa. Mansidão. Domínio próprio. Eita, temperância. O fruto do Espírito. Recebendo agora. Eita, glória. Só que eu queria fingir que eu tinha o fruto. E como é que eu fazia isso? Eu fugia da situação. Tinha um confronto meu, pra mim não me aborrecer com você, eu ficava te olhando e ia embora. Mas chegava em casa, eu ficava com raiva. Eu cultivava uma raiva de você. Eu queria você longe de mim. Tá. Eu não encarava de frente. O que eu tinha que encarar de frente? Minha irmã, olha só, irmã Lili, eu entendo isso, mas isso não convém. Diálogo? Eu não queria dialogar, porque eu não dialogava. Eu partia pra pancadaria. E aí, o que eu fazia? Eu matava as pessoas dentro de mim. Porque o contrário do amor é o quê? O ódio? Não, é indiferença. Nunca que foi ódio. Todo mundo pensa, né, que é o amor, o ódio. Do amor, a indiferença. Deus do céu! A pessoa se tornava indiferente pra mim. Indiferente de um ponto de ser indiferente, de ter morrido. Porque eu ia fazendo um processo de morte, eu ia ficando indiferente, ia ficando inerte. Fria. Então, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. Então, com isso, eu fiz do meu coração um sepulcro. Porque eu matava as pessoas pra não ter que resolver. E quem sabe você não é uma dessas? Que pra não resolver, você fica indiferente, você se afasta, você vai matando, você vai deixando pra lá, vai deixando pra lá. Eu quero saber até quando você vai conseguir deixar tudo pra lá. Eu acho que você já deixou tanta coisa pra lá que você ficou pra lá também. Então faz uma gentileza, vá lá. Busca as pessoas e se busca também. Ressuscita essas pessoas. Tem muita gente boa que a gente matou que merece estar viva no nosso coração. E aí, eu não resolvia. E até um dia, eu tenho um problema muito sério. E aí o pau quebrou. E isso aí eu conto outro dia. Ai, Deus, agora! E eu aprendi que eu precisava resolver as coisas. E eu precisava deixar nascer em mim o fruto. De vez em quando eu vou ficando com raiva, mas eu respiro. É bom, é ser, olha, eu troco de olhar. Eu faço a mudança de olhar. Não, tadinho. E também misericórdia eu quero pra mim também. Mas também não posso ficar vivendo a vida toda de misericórdia, eu quero eu, porque às vezes a gente só quer misericórdia pra gente e não quer estender pros outros. E a gente vai aprendendo. É verdade. E eu fui aprendendo. A escola do processo me ensinou, está me ensinando a vivenciar os meus processos e me permitir ser transformada, como eu já falei.
O deserto, ele te ensina, mas só o processo te transforma. Amém. E eu precisei ser transformada em algumas áreas de glória em glória, sabe? Mas me desmascarar. Entendeu? Me desmascarar, ó, eu sou isso aqui, é isso aqui, falar na verdade. Porque a gente que é crente, alguns crentes, a gente não, porque eu tô saindo disso aí. Eu não tô admitindo. Alguns crentes, eles prezam pela falsidade, pela hipocrisia. Oh, me perdoe em nome de Jesus. Que isso, meu amor? Você não me magoou, Você não fez nada pra mim, magoou assim. Magoou, doeu. De mentira. Passei alguns dias, santa, meses. mais santa que Jesus. Teu coração um sepulcro caiado. Ah, um montão de crente morrendo de câncer, engolindo coisa que não tem que engolir. Aguentando o que também muitas vezes não tem que aguentar. Senta e conversa e resolva. Deixa eu te dizer, o que você enterra vivo não morre. Vai nascer em outro lugar. Essa Então, é a gente forte. precisa Que você resolver. enterra vivo não morre. Não morre. Ah, o tempo, meu filho, tempo dá em nada. Tempo dá em nada, nem tudo o tempo resolve. E aí eu comecei a entender que eu tinha que encarar meus processos de frente. Esse processo meu de não me aceitar, de me achar pouco, foi um dos processos. O processo também de me desenvolver espiritualmente. O processo de me entender como mulher, como mãe, como crente. Isso o é processo importante, de deixar. porque são muitos papéis, né, O processo pastora? de fechar Ser ciclo. mãe é diferente de ser esposa, que é diferente de ser serva, que é diferente de ser uma mulher de negócios, de ser, E tem um né? montão de gente querendo ser um cara de coisa. Aí é tô querendo parar de ser desafiador hoje ser uma mulher que tem tantos papéis e ficar presa em algum processo desse que vai implicar em algum momento que poderia ser uma péssima mãe, né? Uma péssima esposa, por conta de tudo isso E que aí está em você tá falando aprisionamento. de algo muito importante que eu preciso falar aqui. Então fala, porque Às agora nós vezes, vamos... A gente tá preso em muitos papéis. Libera essa palavra pra gente fechar esse episódio. Muitas vezes eu e você, como mãe, como serva, como trabalhadora de empresa, como tudo, nós estamos em muitas ocupações, mas não tem nada mais inútil do que se ocupar com aquilo que Deus não te chamou para ocupar. É gastar tempo à toa. Você está se ocupando, se cansando, gastando o seu tempo com aquilo que Deus não te chamou para gastar. E eu vejo hoje em dia muitas mulheres querendo dar conta de um monte de coisa, querendo fazer um monte de coisa, sem parar para se perguntar: o que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu faça? Se ocupou tanto de ter uma boa empresa que não foi uma boa mãe. Se ocupou tanto de ser uma boa pastora que foi uma péssima esposa. Se ocupou tanto em ser uma boa esposa que não foi uma discípula. Gente, não tem nada mais inútil do que se ocupar com aquilo que Deus não mandou você fazer. Você gastou um tempo, e tempo é uma moeda, a moeda mais cara do mundo, ela não volta. Então, o que a gente precisa fazer? Pedir discernimento do Senhor. Outra coisa, pare de se culpar. Deus não te fez mãe para ser a melhor mãe do mundo, não. Nem Maria deu conta de ser a melhor mãe de Jesus, que perdeu Jesus na festa. Essa é ótima. Você é boba, coisinha. Deu conta dele depois de 3 dias. Não deu, não. Deus, não, eu tô me culpando que eu quero ser melhor. Isso é coisa de jardim. Foi Eva que conversou com o serpente. E aí você fica olhando aquela mãe de Instagram, de takezinho de rios, que tu não sabe o pau que quebrou antes daquele vídeo. Tu não sabe. Ah, é o meu beijo, meu marido. Pelo amor de Deus, nós somos pessoas de verdade, vivendo nossa vida de verdade, chamando Jesus para a realidade da nossa vida. Charlene, então o que eu faço? Faça o melhor possível. Tudo que vier à mão, faça-se como estivesse fazendo para o Senhor. Então seja a melhor mãe. Acompanhe teu filho. Como é que eu vou fazer com a demanda que meu filho tem acompanhado? Acompanhar, mas eu trabalho cedo. Procure um momento antes de dormir. Ministre seu filho, ore com seu filho. Separe um dia na semana para você ministrar seu filho, para você gastar tempo de ler Bíblia, de cuidar dele. Separe um tempo para cuidar, para reavaliar. Mas eu tenho muita obra na igreja. Meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Tá? Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Libera, porque esse é o fechamento, hein?
Em ti será bendita todas as famílias da terra. Como é que você quer abençoar todas as famílias da terra se a tua família não tá boa? Então você vai viajar com tua família, vai amar tua mulher, entendeu? Para depois as outras famílias da terra ser abençoada. A gente tem que parar com esse negócio, entendeu? Tire férias. Pega pelo menos um dia nessa vida, um mês, pelo menos uma vez no mês. Vai sair com a sua esposa, vai sair com o seu filho. Sai com as amigas. Sai com as suas amigas. Vá tricotar. Entendeu? Porque senão, gente, todo excesso revela uma falta. Tudo que é demais, é santa demais, é tudo demais, é problema na terra. Tudo que... A hipocrisia, é mentira, é fake. É o fake. É o povo do filtro. Até Moisés usou o filtro. Já ele tá maluca? Pois é. Quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Existia uma fase que o rosto dele não estava mais brilhando e ele continuou de véu. E é por isso que fala, tira o véu. Eita, então, como é que a gente vai terminar esse episódio aqui? Você não é obrigada... Você não é responsável por ter a família perfeita. Você é responsável por ser a mulher de Deus, a melhor esposa e a melhor mãe que você consegue. Charlene, eu já errei muito. Volta. Agora meus filhos são grandes. Minha filha, nunca é tarde. Volta. Mas o que eu faço com a minha culpa? Minha irmã, derruba ela no sangue. Em nome de Jesus. Que isso? Derruba no sangue. Gente do meu Brasil, que eu vou falar assim, gente do meu Amazonas, gente da minha Manaus. Esse episódio foi demais. Pastora Charlene aqui, ela veio 360 graus de puro fogo santo e poder. É uma bênção, não é? Olha, todos nós fomos edificados, eu não tenho nenhuma dúvida. Falou diretamente com você sobre mudança, comportamento, postura, posição, sobre culpa, rejeição, mas são processos a qual você precisa vencer. E esse episódio do Pode Ouvir certamente foi mais especial, não que os outros não tenham sido, mas porque eu tive o privilégio de receber uma carioca linda, cheia de Deus, maravilhosa, e que trouxe palavras aqui que foram de confronto, e que eu tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar essa história, aqui no miúdo, vai lá nas redes sociais, porque a pastora Charlene já é notada, tá? Nas redes sociais, porque ela tem cada liberação do reino, que é profeta na terra, que invade os nossos corações e a gente chacoalha inteiro para repensar sobre a nossa maneira de viver. Então, para você que nos acompanhou aqui, meus agradecimentos, que a minha cidade tenha acolhido você no melhor, da oportunidade, porque certamente nós vamos fazer o melhor. Sim. Mas para todos aqui que estão nos acompanhando, que palavra abençoada. E você falou sobre tudo, sobre todos, e a família como um todo, mas principalmente os que fazem parte da família de Deus, os servos, os adoradores e todos nós que precisamos ser revestidos de poder e de glória em glória, sendo transformados na nossa personalidade, no nosso comportamento, na nossa essência. Que Deus te abençoe e que a gente possa, numa próxima oportunidade, te receber ainda mais, porque a casa está aberta, o Pode Ouvir é liberado para todos, que queiram aqui estar conosco, e você, mais do que especial, volta e volta logo, porque você disse aí, essa história vai ficar para outro momento, então esse momento vai acontecer, e eu estou aqui deixando você com essa palavra de alegria, do amor que tudo suporta, tudo crê e tudo espera, porque família é um propósito do coração de Deus.